Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Mas que os batistas não gostam de dar glória a Deus, nem amém, né? Aliás, não tem um hábito, né? Mas quando a gente diz amém, é porque a gente está confirmando, né? É uma maneira da gente confirmar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente está prestando atenção. E é claro, né? Cada um na sua forma, no seu jeito, na sua maneira peculiar, particular, que Deus tem manifestado na sua vida, né? Nós precisamos estar num ambiente de adoração e precisamos nos sentir à vontade nesse ambiente, onde nós podemos louvar e adorar a Deus na beleza da sua santidade, naquilo que realmente Ele é. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler dos versos 1 até o 11. Ok? Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós, tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Deus, de pertencer a Ti. Nós te louvamos porque hoje nós temos o Teu Espírito em nós. E Ele, Senhor, Ele precisa ter em nós total liberdade para agir. Que possamos permitir o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a oração que te faço, Senhor, no nome poderoso e precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dos dons espirituais. O pastor Isaac, domingo passado, falou e trouxe uma mensagem muito poderosa a respeito da santidade. E hoje nós vamos ver aqui alguns aspectos a respeito dos dons espirituais, levando sempre
para a nossa temática, que diz que juntos somos melhores. Eu tenho dito para algumas pessoas que existem 3 questões que dividem as pessoas. Hoje, quando eu olho assim no âmbito social: futebol, religião e política, viu? Eu hoje não abro mais nem o Facebook, eu não consigo mais abrir, porque eu só vejo divisão, ódio e eu não sei mais o que as pessoas estão tentando expressar, mas eu vejo que as pessoas estão divididas. E, por mais estranho que pareça, queridos, a gente, quando fala dos dons espirituais, e a gente é muito questionado a respeito disso, muito se pergunta, alguns irmãos tiram dúvidas com a gente a respeito de determinados dons espirituais, e alguns até perguntam por que determinado dom não é manifestado na igreja, no meio do povo de Deus, por que nós, os batistas, não desenvolvemos alguns dons ou não temos presente alguns dons. Nessa noite a gente vai poder compartilhar algumas coisas importantes a respeito disso e de alguma forma trazer uma visão bíblica. Mas, falando novamente de divisão, eu queria dizer para vocês, queridos, que os dons espirituais, eles podem se tornar um objeto de divisão na igreja também. Quando a gente olha, por exemplo, para a igreja de Corinto, a primeira igreja, aliás, para a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai encontrar uma igreja totalmente dividida. Uma igreja cheia de problemas, de dificuldades. Talvez não, com certeza, essa foi a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo. Era uma igreja que, de alguma forma, vivenciava uma crise sem precedentes. Dificuldade gigantesca de relacionamento. E Paulo dedicou 2 cartas para essa igreja. De punho ele escreveu essas cartas e dedicou a essa igreja porque era uma igreja que vivia muitos conflitos. Mas é interessante a gente observar, meus queridos, que a igreja de Corinto, ela possuía todos os requisitos para ser uma igreja espiritual, poderosa. Sabe por quê? Porque naquela igreja havia uma forte manifestação dos dons espirituais presente na vida daquela igreja. Paulo, quando ele começa a sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7, por exemplo, ele começa dizendo o seguinte: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Ou seja, Paulo está afirmando que a igreja de Corinto, ela possuía essa manifestação completa dos dons espirituais, a ponto de dizer que nenhum dom espiritual faltava naquela igreja. Porém, um fato nos chama muito a atenção quando Paulo começa a discorrer sobre a igreja de Corinto. Quando ele começa a passar a sua impressão a respeito da igreja. Porque quando a gente observa, principalmente no capítulo 3, versículo 1, a gente percebe que Paulo, ele não trata aquela igreja como sendo uma igreja espiritual. Apesar da igreja possuir todos os dons espirituais, Paulo não trata a igreja de Corinto como sendo uma igreja espiritual. No versículo 1 ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3:1, ele fala assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha só o contraste aqui. Como pode uma igreja possuir a manifestação de todos os dons espirituais e Paulo, ao se referir àquela igreja, ele a trata como uma igreja ainda que vive na carne, uma igreja carnal,
tratando eles como crianças em Cristo Jesus. Isso é muito curioso. E isso traz para nós, irmãos, algumas concepções a respeito do uso e da manifestação dos dons espirituais. Algumas pessoas acham, meus amados, que o que define a espiritualidade de uma pessoa são os dons espirituais. E a gente vai perceber que, na minha concepção, na minha maneira de enxergar, o que define a espiritualidade de uma pessoa são os frutos do Espírito Santo de Deus. Hoje nós enfrentamos um problema muito parecido com o que ocorria na igreja de Coríntios. Você sabe qual era o problema? O problema da ignorância a respeito da manifestação e utilização desses dons. Ainda somos ignorantes a respeito disso. Aquela igreja que era, em sua totalidade, possuidora desses dons espirituais, Paulo tratava aqueles irmãos como pessoas ainda ignorantes a respeito desse tema. O texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios 12, 1, ele começa dizendo o quê? Ele começa dizendo o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não conhece, que desconhece aquilo que faz. Eu vejo muitas pessoas com anseio e desejos por dons espirituais. Mas muitas vezes esse anseio e esse desejo, ele parte de uma ignorância. Porque ele desconhece tal dom, desconhece a finalidade de tal dom e busca e quer. Porque muitas vezes vê outro fazendo, porque admira outra pessoa. Os dons haviam se tornado, na igreja de Coríntios, uma plataforma para promover as pessoas. Quando o homem muda a finalidade dos dons espirituais, meus queridos, ele perde completamente o seu foco. E eu quero dizer para vocês que nenhum dom espiritual, ele foi dado aos homens para que os holofotes fossem dirigidos para tal homem. Dom espiritual não é plataforma para promover ninguém. Não é plataforma para diferenciar ninguém dentro da igreja, a ponto de fulano dizer, fulano de tal é uma pessoa mais espiritual, é mais poderosa, porque ele manifesta nele determinado dom espiritual. Eu já vi isso e vejo isso constantemente em determinadas igrejas. Pessoas que têm determinado dom espiritual, na concepção da maioria, é uma pessoa diferenciada ou diferente, possuidora de um destaque, de uma posição. A igreja de Coríntios era uma igreja que possuía todos os dons espirituais, mas Paulo considerava aquela igreja como uma igreja carnal, como meninos, porque eles desviavam ou estavam desviando a finalidade dos dons. A finalidade se tornara pessoal e particular, e não coletivo. Coletivo. Um dia eu estava ouvindo um irmão que era de uma outra denominação, de uma outra igreja, ele veio para cá se congregar conosco. Doutrina diferente, maneira de cultuar a Deus diferente. E ele sentiu a diferença quando veio para cá. Ele contemplou que a nossa igreja era uma igreja silenciosa. E a igreja que ele veio não era uma igreja silenciosa. E ele, se gabando de algumas coisas, ele dizia: pastor, lá na minha igreja, quando eu sentava, vinha um grupo de irmãs e sentava perto de mim. Porque o que mais aquelas irmãs admiravam era quando eu dava o glória a Deus, que sacudia a
teto da igreja. Aquele irmão se tornara naquela igreja um objeto de admiração, ou até mesmo de, vamos dizer assim, de mau uso da finalidade dos dons espirituais. Talvez aquelas irmãs iam para a igreja muito mais para ver o irmão dando glória a Deus do que ouvir o pastor pregando a palavra, a mensagem aos corações das pessoas. Nada contra, eu não tenho nada contra alguém que manifeste o seu desejo de adorar a Deus. Isso é muito particular, é muito pessoal. Mas quando a finalidade se torna pessoal, particular e não coletiva, nós desviamos o foco. Quando eu uso um dom espiritual para focar em mim e não em Cristo, a utilidade desse dom perde sua finalidade. Porque a utilização errada dos dons pode causar rupturas e divisões na igreja, como acontecia na igreja de Coríntios. A minha impressão que eu tenho quando eu olho para a igreja de Coríntios é que havia uma classe, um grupo, que possuía determinados dons espirituais e que eram tratados de uma forma. Havia outro grupo que possuía determinado dom espiritual e que era tratado de outra forma. E me parece que havia o grupo de fulano, de cicrano, como diz no texto de 1 Coríntios 3:3. Olha só a impressão que Paulo tem dessa igreja. E ele dizendo, porque ainda são carnais, novamente ele repetindo, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Era a igreja que dizia assim, uns é de Paulo, outros é de Apolo, outros é de fulano. Uma igreja dividida, uma igreja classificada. Isso, com certeza, fruto da ignorância. A ignorância na utilização dos dons estava causando uma espécie de classificação no meio da igreja. Essa classificação tinha como critério o uso dos dons. Porque na concepção deles haviam dons mais importantes e dons menos importantes. Por exemplo, o dom de línguas. Ele se tornara o mais importante do que, por exemplo, o dom de hospitalidade ou o dom da fé. Por essa razão, Paulo ele dedica um capítulo todo de Coríntios, é o capítulo 14, só para falar sobre a problemática do dom de língua na igreja de Coríntios. Porque na hora do culto, não havia mais ordem na igreja. Todo mundo queria falar em línguas ao mesmo tempo. E aquilo se tornava uma coisa simplesmente impossível de se aprender, de se ouvir. Porque todo mundo queria se apropriar desse dom, porque na concepção deles, esse dom era o dom mais poderoso, o dom que mais evidenciava na vida deles essa espiritualidade. Mas para decepção de alguns, Paulo ainda o consideravam como carnais. Na mente deles, alguns dons tinham essa capacidade de empoderar as pessoas. Não sei se você já viu ou já encostou em alguém que tem esse sentimento de empoderamento, né? Por possuir determinado dom espiritual. Aquele irmão, aquela pessoa que veio conversar comigo, eu senti isso nele. Eu senti que ele tinha esse empoderamento nele, e não só ele percebia isso, como muitas pessoas o achavam diferente ou diferenciado por aquilo que ele julgava ter ou receber de Deus. A igreja de Coríntios, ela possuía rupturas, ela estava dividida, levando alguns irmãos, por exemplo, a se acharem maior e até mesmo melhor do que Paulo. A igreja, ela se contaminou com essa questão dos dons espirituais, a ponto
daqueles irmãos desprezarem o apóstolo Paulo, aquele que começou a igreja. Paulo faz um desabafo em 2 Coríntios 11:5, quando diz: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos, né? Surgiu no meio da igreja de Coríntios uma denominação, aliás, uma nominação, ou foi dado a alguns indivíduos uma atribuição que nem os apóstolos de Cristo possuíam, que era de ser o superapóstolo. Quando você vai olhar a descrição dos dons espirituais, tem lá apóstolo, pastor, mestre, mas superapóstolo, me parece que era a junção de tudo. E haviam pessoas lá dentro da igreja que tinham, ou se achavam esses superapóstolos, e que de alguma maneira estavam desprezando o apóstolo Paulo, considerando ele inferior. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo fala mais uma vez da sua preocupação em relação àquela igreja. Porque ele dizia: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Olha só o trato que a igreja de Corinto estava dando a Paulo, tratando Paulo como uma pessoa desprezível. Eu gosto de Paulo, eu sempre fui um admirador de Paulo desde os meus estudos, porque Paulo ele tem uma característica incrível, que é a característica da humildade. Paulo, ele, nos seus escritos, ele se considera o menor de todos os apóstolos. Ele, quando vai falar sobre o pecado, ele diz que ele é o maior dos pecadores. Quando ele olha para a sua vida, porque Paulo era um homem que tinha uma posição relevante, era um homem altamente intelectual, porque cresceu aos pés de um dos homens mais sábios da sua época, que era Gamaliel. Paulo em nenhum momento traz para si esse empoderamento, esse sentimento de vanglória. Paulo era uma pessoa que demonstrava humildade. Ele diz: olha, eu me orgulho das minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou. Então, quando Paulo estava presente na igreja com os irmãos de Coríntios, ele mostrava essa humildade. E eles então desprezavam Paulo por isso. Julgavam dizendo que ele era desprezível, porque talvez Paulo não quisesse impressionar ninguém com a sua pregação, com a sua mensagem, com a manifestação do poder de Deus sobre sua vida. Inclusive, alguns filósofos chamavam ele de pregador de mercado, né? Ele pregava para pessoas pobres, ignorantes, analfabetas. Era como se fosse na cultura ou no meio dos filósofos alguém desprezível, porque essa pessoa aí, olha só o público que ele prega para os analfabetos, para os simples, para qualquer pessoa. Mas o filósofo prega para pessoas intelectuais, para grupos mais importantes na sociedade. Paulo se colocava como esse homem. Por isso eles desprezavam Paulo, rejeitavam. Havia na igreja o grupo dos que se consideravam espirituais e os que eram rejeitados por não possuírem determinados dons. Divisão, separação, uma igreja carnal, meninos na fé, ignorantes a respeito dos dons espirituais. Uma das lições que eu aprendo olhando para a igreja de Coríntios é a seguinte, eu queria que você gravasse aí: dom espiritual não é requisito para definir a espiritualidade de uma pessoa. Dom espiritual não é requisito para definir a espiritualidade de uma pessoa. O que define a espiritualidade de uma pessoa, na minha concepção, você pode pensar diferente de mim, são os frutos que aquela pessoa
produz. Jesus Cristo, em Lucas 6, versículo 44, ele diz: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu reproduzo, e quando isso vem de dentro de mim, quando faz parte da minha natureza, porque é impossível mudar a natureza de uma árvore, é impossível uma mangueira dar caju, é impossível um cajueiro dar coco, é impossível mudar a natureza de um indivíduo, de uma pessoa. E quando eu me refiro aos frutos do Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5, 22 a 23, eu estou falando de qualidades que estão muito mais presentes no nosso interior, na nossa natureza, na nossa vida cotidiana, do que simplesmente em um momento de um culto ou num momento isolado da vida, onde algumas pessoas usam aquilo para se promover ou para parecer ser melhor do que os outros. Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que adianta, queridos, eu ter as manifestações espirituais na hora do culto, a ponto das irmãs chegarem perto de mim, porque o meu glória a Deus é estrondoso, e no meu dia a dia, na minha relação com as pessoas, eu continuar sendo uma pessoa infiel, uma pessoa que não tem domínio próprio, que não é manso? Eu acredito, queridos, que um dom pode ser forjado e manipulado, visando o benefício próprio das pessoas. Algumas pessoas perguntam: pastor, você acha que isso aqui pode acontecer? Olha, o ser humano ele é capaz de manipular muitas coisas. Nós somos capazes de manipular muitas coisas, em detrimento de um propósito, de um objetivo. E muita coisa que eu vejo, querido, é manipulação. Não é verdade, não parte de algo que, onde seja a essência ou a natureza do relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. Os homens podem forjar, podem manipular e podem até usar os dons espirituais para seu benefício próprio. Olha só o que Jesus fala em Mateus 7, 22. Quando o Senhor voltar e encontrar muitos crentes, muitos irmãos que vão se apresentar perante Ele, Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em nós, em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? O que essas pessoas estão dizendo aqui para Jesus? Eles estão dizendo que eles fizeram ou realizaram muitas coisas, dizendo eles, através da manifestação dos dons espirituais. Porque acredito eu que é impossível alguém profetizar, expulsar demônio, realizar milagres sem a manifestação do Espírito. Ou é de Deus ou é do diabo. O diabo também tem poder para fazer isso. Mas eu vejo, queridos, que muitos fazem isso para benefício próprio, para se destacarem, para alimentarem a carne da vaidade. Agora, o fruto do Espírito não tem como manipular, tem a ver com o meu caráter cristão, não tem como forjar. Você quer conhecer um irmão? Quem ele é? Vai jogar bola com ele, vai jogar uma partida de futebol. Aí a gente vai ver a espiritualidade do irmão, viu? Existem circunstâncias na vida, irmãos, em determinados momentos que nós vivenciamos e que somos de alguma forma provados e testados,
que aqueles que fazem o uso dos dons espirituais para benefício próprio, ou muitas vezes forjam, no momento da prova, do teste, ele não demonstra essa espiritualidade. Eu creio que espiritualidade é uma coisa que não se separa. Espiritualidade é algo que está presente na minha vida constantemente, não só no momento de culto, não só no meu momento devocional de oração. A minha espiritualidade, ela deve estar presente em todos os momentos da minha vida. Não posso separar isso. Eu não posso ser espiritual apenas na igreja. Aqui todo mundo, aqui eu olho, aqui todo mundo... Não tem problema, ninguém aqui tem problema, aliás. Os problemas se evidenciam lá na sua casa, no seu dia a dia, nos relacionamentos. E aí é onde realmente se sabe quem você é, se de fato você é realmente essa pessoa que diz ser. A igreja de Corinto estava desviando a verdadeira finalidade dos dons espirituais. Paulo vai dizer que a utilização dos dons deve visar a coletividade e não a individualidade. Dom espiritual não deve ser usado para benefício próprio, para se promover no meio da igreja. Mas o dom ele visa atingir o meu próximo, os meus irmãos. Ele deve estar à disposição da igreja para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Olha só a recomendação que Paulo nos dá. Ele diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Existem muitos irmãos que têm essa ansiedade. Pastor, qual é o meu dom? Como é que eu desenvolvo determinado dom? E a igreja de Corinto tinha essa ansiedade. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Aí olha só o que Paulo diz: procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. O dom espiritual, ele precisa ter esse foco, esse objetivo de edificar a igreja de Cristo Jesus. E quando eu vejo essa expressão edificar a igreja, eu estou vendo numa perspectiva de coletividade. O meu dom é para abençoar o meu irmão, é para servir o meu irmão, não é para mim promover. Às vezes perguntam por que aqui não falamos em línguas, né? As respostas, aliás, algumas pessoas perguntam ou já vieram me perguntar: pastor, eu não vejo lá na igreja ninguém falando em língua, pastor. Será que essa igreja não é espiritual? Porque na concepção de alguns, a igreja espiritual é aquela que fala em língua. Mas a igreja de Corinto falava em língua e era carnal. Como é que pode? Às vezes a gente usa o dom de língua, e alguns usam o dom de línguas, para mostrar que são mais espirituais do que os outros. E com certeza onde se utiliza esse dom, existe, infelizmente, que eu já percebi de algumas pessoas, um tratamento diferenciado para aqueles que falam e para aqueles que não falam. Infelizmente. Qual foi a orientação de Paulo a respeito disso? Pastor, então quer dizer que na igreja batista ninguém fala em língua? Eu não estou dizendo isso. Na minha concepção, na minha maneira de ver, o dom de língua é um dom onde você deve explorar e exercer na sua intimidade com Deus a sós. Porque a Bíblia diz que o dom de língua edifica a si próprio. É algo que é para você, particularmente para você e Deus. Onde na sua intimidade com Deus você chora, você geme, você pode falar, você pode ter esse momento especial. Mas a igreja de Corinto estava fazendo do dom de língua uma plataforma para promover ou para exaltar as pessoas. E estava virando uma confusão tão grande. Leia o capítulo 14 de 2 Coríntios, se você tem dúvida a respeito disso.
A orientação de Paulo é que a igreja se dedique aos dons que se voltem para o meu próximo. Olha só, ele começa dizendo o seguinte, no capítulo 1 Coríntios 14:1, ele diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Quem que está dizendo isso aqui? É Paulo. Paulo está orientando a igreja a buscar o dom de profecia. Pastor, que dom de profecia isso é, pastor? Quer dizer que você é um profeta igual Isaías, Jeremias, Daniel? O dom de profecia, meus amados, nada mais é do que a interpretação da palavra de Deus. Eu lendo minha palavra de Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus, Deus fala comigo, Deus me revela, e eu transmito para as pessoas aquilo que Deus me revela e fala. É isso que eu estou fazendo para vocês. Para mim fazer essa mensagem, eu tive que sentar, ouvir Deus. Deus teve que falar comigo, e eu estou reproduzindo aquilo que Deus falou. Isso é o dom de profecia. Dom de profecia não é adivinhação, como alguns se propõem a adivinhar ou querer adivinhar coisas na vida do outro. A palavra de Deus, queridos, ela já diz tudo aquilo que nós precisamos ouvir dele. Amém? Basta você buscar. Jesus diz isso, né, lá no Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabe por que você não tem encontrado? É porque você não está buscando de todo o coração. Deus disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim, que eu lhe dou, de graça. As respostas para a sua vida estão aqui nesse livro. Deus já revelou tudo aquilo que nós precisamos ouvir, aprender. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para demonstrar, para instruir, para educar. Olha só o que ele fala dos benefícios do dom de profecia, 1 Coríntios 14, do 3 ao 4. Mas quem profetiza, o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, pastor, por que vocês não falam em língua na igreja batista? É porque eu acredito que nós precisamos pensar nos dons voltados para a coletividade, para a edificação da vida das pessoas. Nós temos visto, irmãos, disputas desnecessárias, pessoas atrás de dons espirituais para se promoverem, como a igreja de Coríntios. Pastor, mas eu me emociono quando vejo a espiritualidade de determinado irmão, né? Na forma como ele se manifesta espiritual, eu me emociono com aquilo. Irmãos, nós não podemos viver de migalhas. Você pode ser um instrumento da manifestação do Espírito Santo de Deus. Basta você buscar. Não queira viver só olhando para o irmão, para fulano, para isso e para aquilo. Seja você mesmo esse instrumento de Deus. Um dia uma irmã disse assim: pastor, lá na igreja, um dia uma irmã parece uma pessoa endemoniada. E aí uma irmã foi perguntar para um irmão da igreja, né, se tinha alguém que podia, ou que tinha esse trabalho de expulsar demônio na igreja, né? A irmã disse: olha, lá na igreja lá não tem esse tipo de trabalho de expulsar demônio. E já existe esse trabalho de expulsar demônio. Eu entendo, irmãos, que no meu relacionamento com Deus, eu devo estar preparado para qualquer coisa. Se eu encontrar um endemoniado, Deus vai me dar autoridade para expulsar aquele demônio. Isso tem a ver com a minha relação com Deus. Agora o cara não tem relação com Deus, não busca Deus. Aí quando o demônio bate na porta dele, aliás, ou alguém atrás para expulsar um demônio, ele se esconde, ele foge. Não, chama fulano de tal. Isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Eu não preciso colocar uma placa na frente da igreja: tragam aqui os endemoniados que nós vamos expulsá-los. Eu não preciso fazer isso.
Porque aí, queridos, nós vamos desviar o foco, o sentido e a finalidade da igreja. Mas se alguém estiver endemoniado, perto da sua casa, é seu vizinho, Jesus te dá autoridade para ir lá e expulsar esse demônio. Mas é claro, você precisa buscar a esse Deus de todo o coração. Aqui na igreja já teve experiências, as pessoas talvez não saibam, mas não preciso divulgar isso ou estar dizendo aqui, ei gente, eu expulsei um demônio ontem. Mas Deus já tem dado autoridade para nós. Alguns irmãos têm vivenciado essa experiência. E Deus tem agido de maneira poderosa. Deus está presente aqui, queridos. Não seja talvez da forma que alguns pensem, mas Deus está agindo. Ele quer agir através das nossas vidas. Paulo diz que os dons espirituais foram dados para o bem comum, e eu entendo que essa expressão bem comum tem a ver com coletividade. Olha só, no capítulo 12 que nós lemos, versículo 7, quando ele começa a descrever, pelo mesmo Espírito foi dado isso, foi dado aquilo, foi dado determinado dom, e aí ele encerra dizendo o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. E eu estendo isso para uma visão coletiva. Não é para o bem pessoal, individual, mas é uma ideia de coletividade, de edificação mútua da igreja. Na visão de Paulo, meus amados, a manifestação dos dons visa estabelecer unidade na igreja. E aí ele vai discorrer depois nesse capítulo 12, você vai perceber, ele vai falar sobre a unidade do corpo. E ele vai falar, não é o mesmo Espírito que está presente nesse corpo? E ele vai dizer que cada membro desse corpo é importante. Ele vai dizer que eles não podem desprezar os membros mais fracos do corpo, ou rejeitar os membros mais fracos do corpo. Mas ele vai dizer que aqueles que são mais fracos no corpo, eles devem ter um cuidado especial, diferenciado. Ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. A ideia que alguns têm de que existe um batismo do Espírito Santo. Paulo encerra essa matéria aqui dizendo o seguinte: pois todos nós somos batizados em quê? Ele está restringindo alguns, ou ele está dizendo assim, alguns foram batizados no Espírito. Mas ele está dizendo que todos nós fomos batizados em um Espírito. Então eu estou entendendo que aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, quem segue a Jesus, foram batizados no Espírito. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A ideia aqui que ele está passando não é que um está bebendo mais, ou está se diferenciando, ou se destacando. Mas ele está falando que há uma unidade, deve haver uma unidade. E essa unidade parte do princípio de que o Espírito que se manifesta na igreja é um único Espírito. É o mesmo Espírito. E ele se manifesta no escravo, no livre, no grego, no judeu. Não é só nos judeus que achavam que eram mais importantes do que os gentios. Porque existem pessoas no meio da igreja que julgam uns aos outros por diferenças, porque talvez o cara não vem vestido como ele pensa. Se define muitas pessoas por aquilo que a gente enxerga e vê. Criamos estereótipos, né? Em relação aos outros. E na verdade, querido, espiritualidade é algo que sai de dentro de nós. Que sai de dentro para fora. Que emana de dentro. São coisas que fazem parte da natureza do ser humano. Não pode ser forjada, não pode ser manipulada. Eu não posso transparecer ser uma pessoa que eu não sou. Não posso. Há uma variedade de dons.
há uma variedade de pessoas, mas o Espírito é o mesmo e o corpo é um só. Cada membro com seu devido dom tem sua devida importância no corpo. Ninguém deve ser desprezado. Nenhum membro deve ser desprezado, desmerecido, por julgarmos seu dom inferior. Paulo diz: antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Todos são necessários. E é responsabilidade nossa cuidar dos mais fracos. Não desprezar ninguém. Não menosprezar ninguém. Paulo continua dizendo: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Por que Paulo chamava aquela igreja de carnal, gente? Porque era uma igreja dividida. Até no momento da ceia do Senhor, tinha os que possuíam ou tinham um poder aquisitivo maior, realizavam uma ceia separada dos outros. Já pensou? Dividir o momento da ceia do Senhor. Nosso grupo aqui vai fazer a ceia e esse grupo aí se vira. Que igreja era essa? Irmão botando o outro na justiça. Dois irmãos da igreja, um tinha um problema com o outro, aí o irmão: eu vou te botar na justiça. Já pensou isso, irmão? O irmão botando o outro na justiça. Havia tanta coisa naquela igreja. Mas vejam que a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais. Portanto, irmãos, os dons espirituais são habilidades dadas por Deus para a edificação da igreja. Eu quero encerrar deixando 2 recados para vocês. Primeiro, quem utiliza o dom deve ter o espírito de servo, servir a Deus e servir ao seu próximo. Como é esse espírito de servo, pastor? O espírito de servo deve ter o padrão Jesus Cristo. Qual é o padrão Jesus Cristo? Demonstrado nas Escrituras Sagradas como servo de Jesus. É aquele que é capaz de chegar e lavar os pés dos seus discípulos. O irmão que tem um dom espiritual, determinado dom, esse não pode se rebaixar, ele não pode andar por esse caminho aí, isso aí é para os inferiores. Graças a Deus, irmãos, aqui nós não temos umas cadeiras que a gente coloca aqui, né? A gente vai em algumas igrejas, eu acho aquilo ali assim, uma coisa como se houvesse alguns mais importantes que os outros, sentam aqui na cadeira. Bora lá. Aqui não tem ninguém mais importante. Você sabe quem é o mais importante aqui? É Jesus. Jesus é o mais importante. Ninguém aqui merece receber nenhum destaque humano ou pessoal. Eu lembro muito da passagem que Jesus fala para os 70, né? Vão lá, vão pelas vilas, preguem o evangelho. E aqueles homens foram pregar o evangelho. Quando vieram empolgados, dizendo: Senhor, os demônios ouvem a nossa voz, eles não reconhecem. Eles vieram. Aí Jesus jogou um balde de água fria neles. Alegrem-se, não porque os demônios ouvem a voz de vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Simplesmente porque vocês são salvos em Jesus Cristo. Essa deve ser a sua alegria, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos fazer dos dons espirituais uma plataforma de poder. Se algum irmão quer buscar o dom de língua, você é livre para fazer isso. Deus vai manifestar sobre a sua vida, e eu acredito que Deus é um Deus poderoso, que não rejeita, com certeza, o desejo de um coração quebrantado. Mas pense bem, será que esse dom vai edificar
o corpo, a vida das pessoas. Por último, eu queria dizer, quem utiliza os dons devem fazer isso com amor. Paulo vai encerrar esse texto, esse capítulo 12 de 1 Coríntios, dizendo uma coisa muito importante a respeito daqueles que usam os dons espirituais. Ele vai dizer assim, lá no verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz, e eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Que caminho é esse? E aí ele vai escrever lá, talvez um dos capítulos mais lindos da Bíblia, é o capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar sobre o quê? O amor. E aí ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu pregue, que eu faça milagres, expulse demônio, se não tiver amor, nada disso importa, meu querido. Porque o objetivo do dom, com certeza, é servir a Deus e aqueles que estão ao meu derredor. Não é para o meu benefício, não é para mim, é para o meu próximo. Eu creio, queridos, na manifestação espiritual no meio da igreja. Eu creio nos dons espirituais, eu creio. Eu tenho sido fruto disso. Talvez na minha maneira de buscar e me relacionar com Deus, é na sua intimidade, é no seu momento com Deus. Deus te usa, Deus se manifesta, Deus se revela na sua intimidade com Deus. Você quer ser um crente espiritual? Você quer ser? Dedique-se à oração, à leitura da palavra. Dedique-se à busca por essa intimidade. Não visando o seu benefício, não para impressionar ninguém. Mas faça isso simplesmente para servir uns aos outros. Para buscar agradar ao nosso Deus acima de tudo. E atingir o meu próximo, o meu irmão, aqueles que precisam e necessitam. Os dons espirituais não foram dados para trazer divisão na igreja, porque juntos nós somos melhores. Não existe esse maior. O maior é Jesus. Eu encerro relatando aqui uma das passagens mais lindas e me identifico muito com aquela passagem. Jesus entrou em cena. João Batista era, com certeza, a figura mais importante naquele momento. Como pregador, que chamou a atenção até de Herodes. E João pregava. Os religiosos iam lá para o Rio Jordão ver João. João era uma figura impressionante. João tinha discípulos, a Bíblia diz isso, seguidores. Mas, queridos, quando Jesus entra em cena e é batizado por João, e Jesus começa o seu ministério, os discípulos de João vieram até João, né? João, rapaz, Senhor, aquele Jesus que tu batizou, e os seus discípulos estão batizando mais gente do que nós, você sabia? Eles estão realizando muito mais batismo do que a gente. É igual a igreja, né? Aquela igreja batiza mais do que nós, né? Qual foi a reação de João? João se volta para os seus discípulos e diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que foi que Jesus disse de João? João disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Aí eu fico imaginar, gente, Abraão, Isaías, Elias que foi arrebatado. E Jesus disse que João foi o maior.
Por que João foi o maior, queridos? Eu sei que ele teve um papel de preparar o caminho. Mas João foi o maior porque João, ele tinha um espírito de humildade. Um espírito de servo, de simplicidade. As suas vestes, as suas roupas. Inclusive, as pessoas não chamavam nem pelo nome de João, né? Chamavam apenas de voz. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. João não queria esse destaque. E Jesus disse, dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João. Então, queridos, Deus quer usar cada um de nós. Você pode ser um instrumento de Deus. Mas como diz Paulo, busque os melhores dons. E segundo 1 Coríntios 14, aqueles que edificam a igreja de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que nos visitam nessa noite. E eu sempre gosto de deixar para os nossos visitantes esse convite. E convite a gente faz de bom grado. É um convite, posso dizer eu, não propriamente movido pela minha vontade humana, mas é um convite que vem do coração de Deus. Deus, ele convida os homens e está convidando os homens a irem até ele. Jesus viu Zaqueu numa árvore e disse, Zaqueu, eu quero estar na tua casa, comer contigo hoje. Jesus está fazendo um convite para você, ter um encontro com ele nessa noite. Alguém nessa noite que quer aceitar, que quer receber esse convite de Deus para a sua vida? Alguém? Se tiver, levanta a mão. Eu queria orar por você. Tem alguém? O convite é feito de graça. Jesus faz o convite a todos. Mas a escolha e a decisão é você que faz. Só você e Deus. Só você e Ele.